uma lógica que, claro, não é colonial. Veja, o Brasil não é um país colonial. E esse ponto aqui é importante, Larissa. Outro dia desse eu vi um fulaninho falando que eu gosto muito de Nelson Vaneck Sodré, e aí eu voltei com essa ideia que o Brasil é um país colonial e feudal. Veja, eu nunca falei em momento nenhum que o Brasil é um país colonial. Inclusive, essa é uma abordagem muito clássica aí em certas correntes tractistas. O que fica claro é que práticas de dominação colonial elas têm uma presença em toda a dimensão da dominação capitalista, inclusive nos países de altíssimo nível de desenvolvimento capitalista. Nunca é demais lembrar, e é até um livro que a Boitempo lançou, que é Até o Último Homem, um livro coletivo da coleção Estado de Exceção, que se mostra o seguinte: as técnicas chamadas de segurança, que na verdade são técnicas de repressão, usadas pelo Estado colonialista de Israel contra os palestinos e usadas no Haiti, foram manualizadas enquanto padrão de segurança e de contenção de massas e aplicadas no Rio de Janeiro e também em outros centros dos Estados Unidos. Então, note, um país de situação semicolonial como é o Haiti e a Palestina, que é uma região colonizada pelo Estado de Israel, na prática, as técnicas de dominação foram manualizadas, estudadas a partir de, inclusive, vários aparatos tecnológicos, drone, reconhecimento facial, etc, etc e tal, e passaram a ser usadas em políticas de segurança pública na época dos mega-eventos no Rio de Janeiro e em cidades dos Estados Unidos como Nova York e Manhattan. Então, eu diria o seguinte: a guerra às drogas, ela entra enquanto uma ideologia de dominação, porque na prática isso, não existe guerra às drogas, não existe guerra às pessoas, enfim, não tem muito que discutir em relação a isso. Ela entra como uma série de práticas de dominação, de técnicas de dominação, que guardam elementos de desumanização e de negação de qualquer forma de Estado de Direito, de direitos civis, das pessoas em determinadas áreas, com determinada cor e por aí vai. Então, daria para fazer essa chave sim, essa chave muito interessante, e eu recomendo para quem fez essa pergunta que procure o texto do Thalisson no blog da Boitempo. Eu esqueci agora o título do texto, mas o nome dele é Thalisson Vasquez. Então não deve ter muito erro, não. Bota lá no blog da Boitempo, Thalisson Vasquez, vocês acham essa questão. E antes de passar a palavra para o Quartini, só um adendo rápido. Esse negócio de Lossurdo fala pouco da América Latina, esse negócio foi divulgado no Brasil pelo Mauro Maestre, né? O Mauro Maestre, ele leu tanto Lossurdo quanto eu li Física Quântica, o que significa quase nada. Então, por exemplo, ele nunca leu A Luta de Classe, uma história filosófica e política, e os debates que o Lossurdo faz ali, por exemplo, com o Che Guevara e a teoria da transição socialista. Ele simplesmente não conhece. Ele nunca leu, por exemplo, a entrevista do Lossurdo para Novos Temas, que está, inclusive, nesse livro, em que o Lossurdo debate Cuba. Ele nunca leu a Fuga da História, em que o Lossurdo abre o livro, tem um momento que o Lossurdo está debatendo a derrubada do projeto da Nicarágua, no Fuga da História, sabe? E que o Lossurdo também está debatendo Cuba. Então, assim, essa ideia de que o Lossurdo debate pouco a América Latina, em comparação com os debates que o Lossurdo faz sobre a Ásia, é lógico, que a Revolução Chinesa é muito mais próximo da formação dele, tanto do ponto de vista de militante, do ponto de vista afetivo, e ele estudou, escreveu, contribuiu muito para entender a experiência chinesa particularmente. Então é lógico. Mas agora a ideia de que o Lossurdo não escreveu praticamente nada sobre a América Latina, isso foi divulgado pelo Maestre, que basicamente leu de orelhada, como a gente fala aqui em Recife, o Stalin, a História Crítica de uma Lenda Negra, uma leitura bem mal feita, e o Marxismo Ocidental, né? E é isso. Então isso, enfim, não orna com a realidade. Fala? Pode ir responder. Não, com certeza. Bom, a primeira está totalmente coberta, recoberta, a resposta dele, não tenho nada a acrescentar. Sobre essa alegação grotesca por esse indivíduo, ele, que não vale nem a pena, o sujeito tem uma tal ânsia de sair do merecido anonimato em que ele chafurda, que ele até nem, não vou nem ajudar, o João foi mais generoso, citou o nome do indivíduo. É um aventureiro, as ideias, um chutador, um jeito raivoso, e é triste o homem que tem a minha idade chegar nessa fase avançada, crepuscular da existência, com tanta mesquinharia carregada. Que triste, que vida intelectual e política mal resolvida. É só isso. Que tristeza, né? Que naufrágio, né?
A velhice não é necessariamente um naufrágio, mas ele naufragou, não vou nem dizer no mar de quê. Os dois tópicos centrais que aparecem nas duas outras questões. O não alinhamento, como o próprio nome indica, pressupunha uma polarização entre o campo soviético e o campo liberal imperialista. O não alinhamento era aqueles que preferiam tentar unir-se para desenvolver uma diplomacia independente. E ali eram fortes os movimentos de luta de libertação nacional. Na Europa, o ponto mais forte, por isso que a Iugoslávia foi cobrada depois, era a Iugoslávia. Foi o Marechal Tito que articulou, junto com dirigentes do então chamado Terceiro Mundo, expressão que conectada muito com o não alinhamento, expressões que tiveram muito peso naqueles anos e que hoje fazem parte do passado histórico. O não alinhamento, portanto, pressupunha essa posição. E, na verdade, as grandes potências imperialistas, notadamente o Pentágono e a Casa Branca, os dois órgãos de expressão do imperialismo estadunidense, sempre acusaram o não alinhamento de ser um aliado. Não era não alinhado, era aliado do bloco socialista. O que não é verdade, exatamente. Mas é verdade que tanto a União Soviética quanto os não alinhados dispunham-se a um combate frontal contra o colonialismo, acelerando a derrubada dos regimes, das situações coloniais explícitas. E as situações coloniais explícitas, tais como existiram até a segunda metade do século XIX, foram eliminadas. A última grande vitória do anticolonialismo, ligada à vitória do antirracismo, foi a supressão do apartheid na África do Sul. Há uma única grave situação colonial que persiste, é a situação do povo palestiniano. O povo palestino, subordinado a um regime que eu chamo facho-sionista. Já havia havia aí não vou nem citar nome também, mas havia aí um porta-voz do fascismo, desse fascismo, fascista, um homem que foi do CCC, um veterano também da velha geração, e dizia: como é que eu posso ser fascista se eu sou judeu? Aí já mostra que ele, além de tudo, é ignorante, porque houve uma ala do sionismo muito forte que foi fascista no tempo do Mussolini, desfilavam, etc., apoiaram. Essa ala, não confundir com a outra ala que acabou, que durante um tempo